Olá, gente amiga, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você está ligado no canal Teologia for You. Nos reconheceremos no céu, queridos? Essa é uma pergunta comum, não é? Entre nós. Será que quando nós estivermos na eternidade, nós poderemos reconhecer uns aos outros? Será que nós vamos ficar tristes ao lembrar das coisas passadas? Será que nós vamos nos entristecer por causa das pessoas que de repente não estão ali conosco, parentes, amigos que ficaram para trás? Será que nós teremos este reconhecimento, estas lembranças, estas tristezas lá na eternidade? Muito bem, nós vamos tentar responder a essas perguntas. Você está no Teologia for You. Estamos de volta. Perdão, depois de algum tempo, peço até perdão a vocês que estão inscritos no canal. Nós passamos um tempo aí, um bom tempo, né? Sem gravar nada devido a tanta coisa, devido a tanta correria, tantas atividades. E acabou que nunca mais nós postamos um vídeo novo. Mas está aí, um novo vídeo para você. E eu já quero te encorajar. Curte, compartilha. Faz esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível, nos ajude. Você que assiste, dê o seu like. Isso vai fazer impulsionar o vídeo. Isso vai mostrar, né, dentro do YouTube que o vídeo é relevante. E ele vai, né, distribuir ao maior número de pessoas possível, tá bom? Você que ainda não é inscrito, nos dê essa honra, nos dê o prazer de se inscrever no Teologia for You. Este canal tem o objetivo de trazer elucidações, né, sobre curiosidades bíblicas de maneira direta, objetiva, clara, simples, tá bom? Para que você venha ter um crescimento no seu conhecimento. De repente, se o que vamos falar, o que temos falado no canal, você já conhece, muito bem, glória a Deus. Você pode até acrescentar nos seus comentários algo que a gente não falou. Isso é sempre muito bem-vindo, tá bom? Então, fique esperto, fique ligado. Mais uma vez, dê o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. Você que já está inscrito, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Faça ele chegar ao maior número de pessoas possível. Essas perguntas, queridos, são frequentes. Será que nós, geralmente as pessoas me perguntam, pastor, nós vamos nos reconhecer, pastor, quando tivermos lá na eternidade, lá no céu? Como será, pastor? E essas perguntas geralmente envolvem muito sentimento. Envolve a nossa emoção, envolve o nosso desejo de que nossos entes queridos, amigos, estejam lá conosco. Por isso vem essas perguntas. Principalmente nesse período agora de pandemia, nesse período agora de muita dor, onde muita gente partiu, onde muitos amigos, né, perderam seus familiares, onde muitos perderam seus amigos, né, nessa pandemia, muitos foram embora. Por conta não só do Covid, mas por conta de suas comorbidades, né, e agravadas pelo vírus do Covid. Mas enfim, então principalmente nesse período, as pessoas ficam mais alertas quanto à eternidade, a possibilidade, né, da morte, enfim, e essas perguntas são geralmente feitas. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para o Teologia for You, o primeiro depois de tantos meses, o primeiro de 2022, para justamente trazer a você, né, essas respostas. Veja só, a Bíblia diz, eu quero ler com você esse texto em Isaías, lá em Isaías no capítulo 65, tem um texto que é de certa forma mal interpretado, no versículo 17, perdão, com um certo pigarro aqui, mas vamos em frente. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais memória, ou nem mais se recordarão, ok? Não haverá mais memória. Então, por esse único versículo, as pessoas, a grande parte das pessoas, tiram suas conclusões, dizendo que lá na eternidade, lá no céu, nós não teremos mais memória. Mas se você observar o contexto do texto de Isaías 65, que tem a ver com a instauração, né? A instauração do reino milenar, do estado eterno, depois do reino milenar de Cristo,
O que o Senhor está falando no contexto é que Ele que cria novos céus e nova terra, lá depois do milênio, Ele que vai fazer tudo isso, Ele mesmo é que vai se esquecer dessas coisas, Ele mesmo é que vai deixar isto para trás, no passado. Veja, a parte B do versículo 16, para você ter uma ideia, vai dizer assim: porque já estão esquecidas as angústias passadas, e escondidas estão dos meus olhos. Então, ou seja, não somos nós que vamos estar esquecidos das coisas. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui é que o próprio Deus que cria tudo isso, o Criador de todas as coisas, dessas coisas do passado, das angústias do passado, o Senhor já não vai mais trazer a lembrança, Ele não vai trazer mais a memória, ok? Então, primeira coisa que eu quero que você atente para esse tema que estamos falando: não existe um texto sequer na Bíblia Sagrada, um versículo sequer, que diga que não teremos essa lembrança, que não reconheceremos as pessoas lá no céu, lá na eternidade. Então, primeira coisa, é possível sim acreditarmos que nos reconheceremos. Primeira coisa, não há nenhuma passagem bíblica, nenhum texto bíblico que declare ao contrário, ok? Por exemplo, deixa eu ler para você aqui Mateus 8, versículo 11. Mateus 8, versículo 11. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O Senhor está falando do futuro, o Senhor está falando da eternidade. São palavras do próprio Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo que lá no céu, os salvos, aqueles que estarão com o Senhor na eternidade, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nós, pelo poder de Deus, por uma ação sobrenatural, porque nunca convivemos com Abraão, Isaque e Jacó, nós vamos reconhecê-los. Agora eu lhe pergunto, se nós teremos a capacidade de reconhecer Abraão, Isaque e Jacó, por que não reconheceríamos as demais pessoas, inclusive pessoas que conviveram na nossa época, no nosso tempo na terra, que conviveram conosco, amigos, familiares e irmãos na fé? Então, isso é uma abertura para que acreditemos que poderemos ter esse reconhecimento lá na eternidade. Outro facho de luz quanto a essa ideia é a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus é ressurreto, quando ele ressuscita, ele é reconhecido. Você veja, por exemplo, João. Vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 16. Olha o que é que diz. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre em hebraico. Então, ou seja, quando Jesus ressuscita lá no horto do túmulo, no jardim do túmulo, Maria o reconhece quando ele fala. E ele já havia ressuscitado. Jesus morreu e já havia ressuscitado. Então, a ressurreição do Senhor Jesus e os apóstolos, os discípulos, Maria, reconhecê-lo após a morte, após ele estar ressuscitado, lança luz sobre essa dúvida ou traz uma resposta para essa pergunta. Outro fato bem conhecido é o fato do rico e Lázaro. O rico vivia esplendidamente, regaladamente, e Lázaro mendigava a sua porta. A Bíblia diz lá que os dois morrem. Um vai para o seio de Abraão, Lázaro, né? Aquilo que seria o paraíso, e o outro vai para o Hades, para o lugar de tormento, né? Para aqueles que morrem sem salvação. Lá do Hades há uma conversa entre o rico e Abraão, eles se reconhecem. E o próprio rico faz um pedido para que Lázaro saia de lá e venha com pelo menos uma gota d'água no seu dedo, pingar na sua língua para refrescar, porque ele está em tormento. Então ele reconhece Abraão, ele reconhece Lázaro. E um dado interessante é que quando você lê essa parábola do rico e Lázaro lá no Evangelho de Lucas, você vai perceber que Abraão diz, olha, você teve na sua vida tudo quanto você queria.
Lázaro, ele só teve males. E hoje você está recompensado dessa forma e ele está sendo consolado. Ou seja, Abraão, na eternidade, tinha conhecimento do que se passava na terra. Agora, isso não demonstra, Abraão não demonstra na sua fala, pelo que o Senhor Jesus falou, que ele estava triste. Abraão não demonstra nenhum tipo de tristeza, mas ele tinha conhecimento do que estava se passando aqui na terra com o rico e o Lázaro. Eu posso te citar outro exemplo, o caso de Estevão, o primeiro mártir, o diácono, quando ele é apedrejado por pregar o evangelho, por pregar a ressurreição de Jesus Cristo, ele é apedrejado até a morte. Só que quando ele está morrendo, ele tem a visão do céu se abrindo. Quando o céu se abre sobre ele, ele vê e ele diz: estou vendo o Filho de Deus, o Senhor Jesus, em pé à destra do Pai, em pé do lado do trono, em pé ao lado do Pai. Ou seja, Estevão, na hora da sua morte, ele reconhece o Senhor Jesus lá na glória. Outro exemplo que nós podemos dar é em Lucas. Veja o que está escrito lá em Lucas. Nós podemos ter esses exemplos. Lucas capítulo 10, no versículo 20. Deixa eu ler aqui para você, rapidão. Lucas 10, versículo 20. Olha o que está escrito. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Os nomes das pessoas salvas, os nomes daqueles que foram salvos por Jesus Cristo, que o receberam como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, os nomes estão escritos. E lá nós receberemos novos nomes, diz a palavra. Nome fala de individualização, de identidade. Para quê então? Cada pessoa será um indivíduo na eternidade e terá um nome, uma identidade, para ser reconhecido. Outro exemplo que eu posso te dar, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 12. Olha o que está escrito. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo está querendo dizer? Agora, nessa dimensão de vida, o nosso conhecimento é em parte, é limitado, mas ele será maior lá na eternidade. Na eternidade teremos um nível de conhecimento muito maior, uma dimensão muito maior. Um exemplo é o que Jesus deu no Monte da Transfiguração. Como é que Pedro, tendo vivido tantos anos de distância de Moisés e Elias, pôde reconhecê-los? Pedro, Tiago e João. Como? Claro que houve a manifestação sobrenatural do poder de Deus, que vai acontecer conosco nessa outra dimensão de vida. Então nós não teremos menos conhecimento, teremos mais. Então se aqui nós conhecemos, reconhecemos as pessoas, quanto mais lá, porque o nosso nível de conhecimento aumentará. Você entende, querido? Agora, para enfatizar e encerrar quanto à pergunta, e ao reconhecermos e darmos falta, e sabermos, como Abraão sabia da vida do rico e Lázaro, que pessoas que nós amávamos, pessoas que nós tínhamos como amigos, familiares, e que ficaram para trás. E a nossa dor e a nossa tristeza ao saber disso. Veja o que é que diz a Bíblia em Apocalipse 21, versículo 4. E aqui nós encerramos. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, querido, nós vamos reconhecer as pessoas sim. E quanto àquelas que infelizmente não se salvarão ou não estarão lá, a alegria dada por Deus será tão grande, o gozo na nossa alma será tão grande, tão assim inimaginável, que não haverá mais pranto, porque dos nossos olhos serão enxugadas pelo próprio Deus todas as lágrimas. Então será um lugar onde não haverá mais dor, tristeza, lágrimas, não haverá mais morte. Nós estaremos para sempre com o Senhor, na presença dele todo o tempo, por toda a eternidade. Então não haverá mais espaço para dor, tristeza nem sofrimento.
Tá bom, querido? Então espero ter respondido essa pergunta. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Não esquece, curte se você gostou, dá uma viajada pelo canal, se inscreve se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possível. Um forte abraço e até o próximo Teologia foi Eu, em nome de Jesus.